Fala pessoal, tudo bem? Professor Gonçalves aqui. E no conteúdo de hoje, pessoal, nós vamos dar seguimento ao conteúdo de combate a incêndio, tá? Nesse conteúdo de combate a incêndio, pessoal, é interessante que vocês ouçam bastante, com atenção, tá? O local que eu tô gravando aqui é um local que tem um pouco de barulho, mas dá para focar na voz e vocês poderem compreender. Esse conteúdo será teórico, então é interessante que vocês tenham caderno, caneta em mãos para fazer anotações importantes, tá bem? Então vamos lá. Eu vou falar de alguns conteúdos, gente, que vocês ainda não viram aí recentemente no combate ao incêndio, e já estou vendo a possibilidade de na próxima semana, na aula do próximo sábado, uma aula diferente. Como assim essa aula diferente, professor? Nessa aula eu vou fazer uma visita a uma empresa para mostrar o sistema de combate a incêndio que a empresa tem. Casa de bomba, sistema de distribuição e tudo mais. Porém, para que vocês possam entender como é que funciona esse sistema, a gente tem que passar por essa aula teórica, tá bem? Então vamos lá, vamos dar prosseguimento aqui à aula. Vamos falar agora sobre materiais e equipamentos. Esse conteúdo que vocês estão vendo, pessoal, é um conteúdo que é do Corpo de Bombeiro Militar, se eu não me engano, de Goiás, e eu vou estar disponibilizando no grupo para que vocês possam estudar e, se possível, até acompanhar também comigo quando forem assistir a aula, tá certo? Então vamos lá. Para que o combate a incêndio seja viável e eficiente, é necessário que a utilização de materiais e equipamentos adequados para, para as diversas operações. Primeira, basicamente os materiais e equipamentos de combate a incêndio eles compreendem mangueiros, né, que via de regra geralmente são de 1,5 polegada, de 12,5 polegadas, e os mangotinhos. Nós temos os esguichos para a aplicação da água, tem um universal, a gente tem uma agulha, tem um regulável, tem um pistola, tem um canhão, tem um lançador de espuma, tem um proporcionador de espuma, enfim, tem vários equipamentos. Nós temos ferramentas, né? Nós temos as chaves das mangueiras, as chaves do mangotes, tipo T, a chave Storce, tem vários tipos. Nós temos também acessórios hidráulicos, é, acessórios hidráulicos de diversos fatores. Tem eles coletores, a gente tem os redutores, temos os adaptadores, temos os tampões e por aí vai. Temos também as escadas, tem a simples, tem a prolongável, tem a de gancho, tem os bombeiros que os bombeiros usam como crochê, perdão. Vários tipos, né? Isso são utilizados. Questão de mangueira, gente. Vamos lá. Mangueiros são equipamentos destinados a conduzir a água sob pressão desde a bomba de incêndio até a cena do incêndio. São constituídas de dutos flexíveis de borracha, escapamentos por uma lona confeccionada de fibras sintéticas, o que permitirá a mangueira suportar alta pressão de trabalho, tração e condições adversas de cenário. As juntas de união proporcionadas nas extremidades são peças metálicas e algumas vezes até de latão que possibilitam o acoplamento das mangueiras entre si e com outros equipamentos hidráulicos. Ou seja, a questão das mangueiras, pessoal, elas são, como a gente viu no conteúdo anterior, elas vão ficar ali nos hidrantes, né, ou então na caixa dos hidrantes, para que elas sejam utilizadas e assim possam proporcionar um atendimento de resposta maior
ao princípio de incêndio ou ao incêndio em proporção maior, tá? Como eu falei para vocês, conteúdo do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Goiás, 2016. Desde os primórdios das cooperações de bombeiros no Brasil, desde muito tempo. Em 1856, quando nasceu o Corpo de Bombeiros Provisórios da Corte, além desses materiais ainda eram encontradas escadas, bombas manuais, baldes de couro, caixas de ferramentas e chaves e registros. Ou seja, já é de muito tempo, pessoal, que os equipamentos, as mangueiras, eles são utilizados pelos bombeiros em si, tá? E é interessante saber disso, porque em algumas questões de prova para seleção sempre cai esse tipo de conteúdo, tá? Vamos agora para as classificações. O diâmetro de revestimento, né, composição em fibra sintética ou naturais, o local de utilização, a pressão de trabalho e as condições utilizadas são critérios para a classificação de mangueiras de combate a incêndio. As mangueiras têm, por exemplo, as vantagens de ter peso reduzido, maior resistência à pressão, ausência de furos, manutenção mais fácil e de baixa absorção de água. Ou seja, as mangueiras, pessoal, como a gente viu na aula passada também, a gente tem 5 tipos de mangueira que são utilizados no Brasil. E cada mangueira ela vai ter um setor, ela vai ter um local específico para que ela venha atuar. A gente viu que tem a mangueira tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5. Agora a gente vai ver aqui novamente para dar uma especificada melhor sobre esses conteúdos, tá? Mangueira tipo 1, como vocês estão vendo aí. A mangueira tipo 1 ela destina-se a edifícios de ocupações residenciais com pressão de trabalho máxima de 190 kPa. A tipo 2 nós temos que ela é destinada a edifícios comerciais e indústrias ou corpo de bombeiro militar. Ou seja, a tipo 2, que geralmente é de 12,5 polegadas, ela já é utilizada pelos bombeiros, que vocês vão ver nas aulas práticas, tá? Mas interessante que vocês sabem que existem 5 tipos de mangueira. Tipo 3, ela é destinada a área naval, né? Indústrias ou corpo de bombeiro militar, onde é indispensável maior resistência à abrasão, pressão e trabalho máximo. A tipo 4, mangueira tipo 4, nós temos ela destinada à área de indústrias, onde é desejável maior resistência à abrasão, ou seja, tem maior resistência à pressão e seja resistente também aos fatores, né, de tempo e contratempo. Mangueira tipo 5 destina-se a áreas industriais onde é desejável uma alta resistência à abrasão, pressão de trabalho aí de 1370 kPa. Então é uma mangueira bem mais resistente. Então a gente tem aqui um pequeno gráfico, né, que mostra a respeito das mangueiras e os tipos dela, né. A tipo 1 ela geralmente é utilizada em condomínios residenciais, né, e ela se caracteriza por utilização eventual, ou seja, em situações ali de ambientes que não tem tanto perigo de acontecer o incêndio, mas já que ela está ali é para fazer um atendimento de resposta rápida, né? Ela tem aí o revestimento e reforço de têxtil, né? A tipo 2 ela já vai para as indústrias, para as fábricas e é utilizado pelo Corpo de Bombeiros, né? Já é uma utilização contínua, ou seja, ela vai ser utilizada ali direto, sempre que necessário. É uma mangueira que ela vai estar ali sendo utilizada continuamente, né? Diferente da tipo 1, que ela vai ser usada somente em eventos específicos, vai ficar lá guardadinha. A 3, né? A área naval do Corpo de Bombeiros, ela tem uma resistência maior à abrasão. A tipo 4 ela vai para a área industrial, ela tem uma maior resistência à abrasão. E a tipo 5 ela já tem aí uma resistência uma alta resistência à abrasão e à temperatura. Então é uma mangueira para cada situação,
é uma mangueira para cada tipo de local que ela vai proporcionar um atendimento rápido a emergências, tá? E tudo isso é importante saber, porque se você for trabalhar como bombeiro em um determinado evento, você encontra ali uma mangueira tipo 5 no evento, em um condomínio. É uma mangueira que ela vai servir ali, mas o ideal seria a mangueira tipo 1 para um condomínio, né? Então esse conhecimento é importante que você saiba para que você tenha ali um respaldo maior sobre esse conteúdo. E como eu passei na aula passada, a gente viu as NBRs que cuidam dessa área de distribuição de mangueiras, tá? A gente já tem aí, ó, é a fonte, né? A fonte dessa distribuição foi a NBR 11.861, que a gente também viu na aula passada. Outra coisa interessante, pessoal, é interessante que vocês saibam e sempre anotem as NBRs. Por quê? As NBRs vai ser ali o seu caderno, a sua apostila. Porque se você tem alguma dúvida relacionada a o conteúdo de combate a incêndio e distribuição de mangueiras, como a gente está falando agora, você vai procurar a NBR 11.861, tá? Nisso você vai ter um respaldo aí para ter o conteúdo ali correto, tá? E protegido pela NBR 11.601, tá certo? É interessante que o bombeiro civil saiba disso. Aqui nós temos, pessoal, os cuidados e inspeção sobre esse conteúdo, tá? Vamos lá. Como todo equipamento de grande e importante utilização, as mangueiras de combate a incêndio demandam alguns cuidados. Primeiro, meu cuidado aqui que a gente tem que ter com a mangueira em si. Evite contato direto com superfícies aquecidas ou em chamas, ou seja, não é interessante que você coloque a mangueira ali em uma superfície que seja quente, ou uma superfície que esteja ali em chamas, porque a mangueira ela vai acabar se destruindo. Professor, mas a mangueira não é de combate a incêndio, ela não vai combater o incêndio, não está preparada ali para resistir ao calor, resistir ali ao combate a incêndio? Sim, gente, mas a mangueira ela é um material que ela pode ser consumida pelo fogo. Então, se você quer manter a integridade da mangueira, é interessante que você evite expor a mesma a um chão superaquecido e expor a mangueira a ter contato com as chamas, tá certo? B. Zele pelo bom condicionamento das mangueiras, ou seja, você vai ter que zelar pelo corpo inteiro da mangueira, desde as extremidades ao centro, a sua composição interna e externa, para que ela seja uma mangueira que seja utilizada por um longo período de tempo, sem precisar comprar outra por conta de responsabilidade com o material, tá? A C. Evite contato com cantos e quinas vivas e objetos pontiagudos, ou também leva a objetos cortantes. Isso pode acabar cortando, arranhando, furando ali a mangueira, tá? Não submeta as juntas metálicas a pancadas, ou seja, as mangueiras, como vocês viram, pessoal, elas têm as nossas extremidades, os adaptadores, né? Como é que fala, gente? Fugiu aqui a memória. As adaptações metálicas para se acoplar no hidrante, se acoplar ali no esguicho, não é? E isso, se você submeter essas superfícies a pancadas, elas vão ficar travando ou não vão fazer um acoplamento ali rápido no combate a incêndio, né? Então, evite dar pancada nas extremidades da mangueira. Ponto evite que veículos passem por cima da mangueira, ou seja, você também não vai poder pisar em cima da mangueira, você não vai poder passar de bicicleta, de moto em cima, com carro, nada, porque isso ali pode danificar a mangueira. Volto a dizer, a mangueira é a mangueira de combate a incêndio, ela é específica para combate a incêndio. A recomendação é que você tome o máximo de cuidado para que ela tenha ali um trabalho 100% no combate. Vai que você não tem cuidado e a mangueira fura,
você vai utilizar ela furada, né? Você não vai ter um combate a incêndio ali 100%, né? Isso vai acabar atrapalhando. Então, todo cuidado é pouco. Evite o contato com substâncias corrosivas, contaminantes ou derivadas de petróleo. Isso também vai acabar danificando a estrutura externa da mangueira e você vai acabar perdendo seu material aí por conta de um simples cuidado que não foi tomado, tá certo? Então vamos prosseguir aqui com o conteúdo. As mangueiras de combate a incêndio devem ser inspecionadas a cada 6 meses e devem ser submetidas à manutenção a cada 12. Preste bem atenção. Inspeção a cada 6 meses é você sempre verificar a mangueira da sua estrutura interna, externa, verificar se ela não tem vazamento, se ela não foi furada. Isso geralmente, pessoal, é feito toda troca de plantão. Por exemplo, eu vou entrar de plantão hoje 6 da noite e vou sair amanhã 6 da manhã. Antes de eu pegar esse plantão, já tinha outra equipe, a equipe já fez a inspeção, mas novamente eu vou fazer essa inspeção para que eu não seja surpreendido com um problema no material caso aconteça algum incêndio. Então é interessante que eu faça a inspeção, tá? A cada 6 meses. E devem ser submetidas à manutenção a cada 12. Inspeção, você que faz a inspeção. A manutenção já é ali uma fábrica que vai cuidar desse material. Essa manutenção, pessoal, também é conhecida como teste hidrostático, tá? Que é o teste ali para saber se a mangueira realmente está em condições de ser utilizada mais há algum tempo. Então, inspeção a cada 6 meses, outra troca de plantão e manutenção todo ano, assim como o extintor. 12 meses, a inspeção visual deverá ser feita observando se, ou seja, quando você for fazer a verificação ali da mangueira em si, em 6 ou 12 meses, você vai ter que observar alguns pontos, alguns parâmetros, que é o seguinte: o desgaste por abrasão, ou seja, por estar ali no canto ou então forçado em algum local, principalmente por viscos das bordas longitudinais das mangueiras, ou seja, a mangueira fica parada ali no local, então se ela fica em contato com a superfície metálica, ela pode enferrujar por conta da umidade, de água presente na mangueira se não for retirado, tá? E tudo isso pode prejudicar a estrutura da mangueira. Ponto B: a presença de manchas ou resíduos na mangueira. Isso é interessante olhar porque se tiver alguma coisa interessante você limpar, fazer ali a limpeza desse material. Se é ferrugem, tirar o mais rápido possível porque vai destruir aquela parte da mangueira, tá? Ponto C: o desprendimento do revestimento externo. Ou seja, a mangueira é revestida por uma proteção uma proteção. E se você vê que está acontecendo algum desprendimento, é interessante que você observe e repasse para a empresa, né, que você trabalha, ou para os responsáveis daquele material. No momento vocês, mas tem uma pessoa que é responsável por tudo. Geralmente ali é o técnico de segurança do trabalho, né? Ponto D: a boa empatação, fixação das juntas de união nas extremidades da mangueira. É interessante você também fazer o teste se acontece o acoplamento da mangueira com o esguicho, da mangueira com o hidrante, né? Para você ver se não tem nenhum material ali danificado. Ponto E: o bom acoplamento e o funcionamento das juntas, integridade e facilidade de acoplar, como eu acabei de falar para vocês. F: bom estado das vedações e marcações da mangueira, ou seja, toda aquela estrutura que faz parte da caixa de hidrante, da mangueira, no revestimento de acoplamento, tudo tem que ser verificado para que vocês não sejam surpreendidos com problemas futuros, certo? Acondicionamento. Agora a gente vai entender o que significa essa palavra.
O acondicionamento das mangueiras deve ser feito de acordo com: primeiro, em zigue-zague deitada, deve ser apoiada sobre um dos seus vincos e pode ser conectada a outras mangueiras para a forma de linhas de mangueiras prontas para o emprego. Perceba que a mangueira aqui no canto, pessoal, ó, ela está em zigue-zague, né? Tá aqui uma extremidade e aqui está a outra. Caso seja preciso utilizar, o bombeiro vai pegar uma extremidade, vai correr até o local, enquanto uma já vai estar aqui preparada para ser acoplada ao hidrante, para fazer o combate a incêndio, né? Então esse acondicionamento aqui de zigue-zague, ele vai proporcionar ali um simples desabrochar da mangueira para que aconteça o combate, tá? Aqui a gente tem o passo em pé. Olha como é que é feito, ó. Como é que ela é dobrada, né? Fica uma extremidade da mangueira na ponta, enquanto você vai enrolando, certo? Dobrando uma por cima da outra. Em zigue-zague em pé deve ser posicionado sobre ela própria. Outro ponto de acondicionamento, né, em espiral. Em espiral, a parte de uma de suas extremidades, a mangueira é enrolada sobre ela própria. O uso desse tipo de acondicionamento é exclusivo para entoques ou mangueiras que não requeram utilização imediata. Ou seja, geralmente esse tipo de acondicionamento, pessoal, esse de aspiral que vocês estão vendo aí, ó, ele é feito para mangueiras que não estão ali dentro da caixa de hidrante, elas estão guardadas, né? Por exemplo, mangueiras que foram guardadas para ser utilizadas como treinamento, como utilização de outros materiais. Então esse tipo de mangueira ela é utilizada nesse tipo de coisa, tá? Quando geralmente ela é guardada, estocada, tá? Então repare muito bem. Esse tipo de aspiral é quando a mangueira, geralmente ela é feita isso para mangueiras de treinamento, que só vão servir para isso, tá? Mas as mangueiras que vão ser utilizadas em combate a incêndio, elas são utilizadas de outra maneira, tá? Que é esse aqui, ó, o aduchamento. Mangueira dobrada e enrolada na forma espiral a partir da dobra e em direção às extremidades. Esse espaço aqui, pessoal, ó, você vai esticar a mangueira por completo, vai pegar uma extremidade da mangueira, vai trazer dessa ponta para cá. Geralmente esse espaço aqui, pessoal, ó, entre uma ponta e a outra é um espaço de 2 palmos. Eu vou medir e vou deixar esse espaço de 2 palmos. Eu vou lá na extremidade da mangueira, começo a enrolar, e quando terminar ela vai estar enrolada de uma maneira mais fácil, porque da mesma maneira que você enrolou a mesma, ela vai ser desenrolada para fazer o combate a incêndio, tá? Então, na parte aspiral, guardadas, estocadas, na parte dessa maneira, são as mangueiras que serão utilizadas no combate a incêndio de verdade, tá? A cada inspeção ou uso de mangueiras, as mesmas devem ser acondicionadas de maneira e a forma do novo vinco para evitar o desgaste. Mangotes. Esses mangotes, pessoal, para quem não conhece o que é esses mangotes, é o seguinte: é uma mangueira, tá? Só que ela é bem mais fina, só que ela não é solta aqui nessas mangueiras aqui, ó. Enrolada em um tonel, onde você, na medida que você puxa, ela vai desenrolando, e quando você termina, você pode enrolar ela mesma nessa superfície aí, ó. Então esses são os famosos mangotes, né, ou mangotinhos. Vamos lá, feitos de borracha reforçada com arame de aço helicoidal. Os mangotes são ainda recobertos por uma camada composta de borracha ou poliuretano, o que é uma espécie de plástico com alta resistência à abrasão. Geralmente são utilizadas para o abastecimento de viaturas, dado que é necessário que se faça sucção da água através dela, e
reforçadas e resistentes, não há o colaboramento de suas paredes, o que ocorreria em uma mangueira comum. Se, se submetida vazia à pressão negativa, certo? Então, preste muita atenção nisso aqui, gente. No mangote, você precisa ver o seguinte: esse mangotinho aqui, geralmente em alguns locais que eles estão presentes, geralmente são em empresas, em refinarias de combustíveis, e elas são ali um acesso rápido ao combate ao princípio de incêndio, tá certo? Então, nesse vídeo que eu vou fazer futuramente sobre o conteúdo de combate a incêndio, que eu vou fazer a visita na empresa, se tudo der certo, eu vou procurar mostrar o que é esse mangotinho e como é que ele funciona, tá certo? Se eu não me encontrar, eu vou mostrar a vocês aqui como no vídeo no YouTube, né, por exemplo, para que vocês possam ver, tá certo? Mas vamos ver agora o que é esse mangotinho no YouTube aqui. Vamos fazer aqui uma pesquisa rápida, tá? Deixa eu abrir aqui uma nova aba. Vou fazer uma pesquisa aqui sobre mangotinhos, tá? O negócio está com um pouco devagar, pessoal. A internet está muito lenta, mas vai dar certo. Então vou mostrar aqui a vocês, ó, o que é o mangotinho, tá? Se tiver até um vídeo explicando melhor, eu vou até colocar para que vocês possam ver e entender melhor como funciona, tá? Para vocês verem como é um sistema diferente do combate a incêndio em si. Só um momento, pessoal, aqui a internet é só misericórdia. Vamos lá. Aqui eu vou posso. Nesse vídeo, pessoal, a gente vai mostrar aí como é que funciona o sistema de mangotinho, tá? Fala pessoal, Tomás Ferreira e hoje vou mostrar para vocês. Deixa eu baixar aqui um pouco mais para que vocês possam compreender o que é que ele vai falar. Perceba que de cara, pessoal, nós temos aí, ó, nós temos aqui, ó, nós temos aqui e logo embaixo aqui o mangotinho, né? Então vamos lá. Nessa caixa tem sistema de hidrantes com mangotinhos, nesse caso vai ser um mangotinho. O sistema mais fácil, já tem para o já estava aberto. Vazão geralmente de 100 litros por minuto, uma pressão de
iniciar, tá? Só mostrando aqui para o pessoal como que é mais fácil para usar ele. Vou tentar aguardar de novo. Só para mostrar como sai, né? Aqui vocês podem ver, pessoal, que é uma mangueira. Para poder usar o sistema dentro da edificação. Tá? Mas como é fácil, né? Hoje o que vai apagar o incêndio não é a quantidade de água, mas sim a rapidez e o funcionamento desse sistema. Então, quanto mais rápido você conseguir usar, mais você tem chance de diminuir o que vai fazer. Tirou aqui, uma pessoa consegue utilizar, enquanto o outro sistema de só puxar já vai. Percebam, gente, que é uma mangueira que ela é bem mais fina, né? Como ele falou, de 1 polegada. E ela vem em um tonel, como vocês estão vendo, que ele vai desenrolar e vai fazer o combate a incêndio, né? Então vamos lá, continuando aqui o vídeo. Como todo sistema é necessário, no mínimo 2 pessoas. Uma para desenrolar, uma mangueira, 2 mangueiras, conseguir conectar o esguicho, conectar na válvula, um segurar e o outro abrir. Tá? Esse sistema é muito mais fácil. Pode abrir? Então vou abrir agora, galera. Bom, pessoal, voltando aqui, a gente tem um pequeno probleminha com a internet, mas vamos voltar aqui. Então, pessoal, esse é o sistema de mangotinho, tá? É um dos sistemas pouco utilizados no Brasil, mas, como eu falei, é um sistema muito útil. E quando eu posso escolher, sempre escolho esse tipo de sistema. Como ele falou, porque é um sistema que ele é bem mais rápido do que você desenrolar a mangueira, você acoplar a mangueira no esguicho, no hidrante, e isso demora um pouquinho mais. Já no mangotinho não, é só desenrolar, fazer o acionamento da água e fazer o combate a incêndio, tá? Esse é o sistema de mangotinho, tá, pessoal? Voltando para o nosso conteúdo aqui, ó. Geralmente são utilizados para o abastecimento de veículos, como eu já falei agora há pouco, né? Estou vendo aqui que tem a parte da mangueira que fica enrolada, né, no mesmo, e ele pode ser desacoplado. Via de regra, se apresenta em diâmetro de 16, 19, 25, como ele falou, de 30 metros, né? São acondicionados com carretéis de alimentação axial, o que permite desenrolá-los e utilizá-los sem necessidade de acoplamento ou outra manobra. Por que falar assim acoplamento, pessoal? Porque o mangotinho, a mangueira já está ligada ali à rede de abastecimento de água. Então é só a pessoa desenrolar a mangueira, ligar e fazer o combate, né? E ela é bem mais rápida. São tubos flexíveis de borracha com esguichos próprios que trabalham normalmente com altas pressões e baixas vazões, e sua utilização é de grande eficácia na maioria dos pequenos focos combatidos pela guarnição de bombeiros. Isso pode ser bombeiro militar, bombeiro civil, bombeiro voluntário, mas fazendo o combate ali e conseguindo é o que importa. Suas principais limitações são a distância entre a viatura e o foco do incêndio, né? Dado que ele é permanente conectado à viatura, ou então ao local fixo, né? A parede ali, ou ao hidrante, e focos que exijam um maior volume de água para combater. Como o mangotinho ele tem uma pressão baixa, né? Em alguns incêndios que precisam de uma pressão bem maior,
ele vai fazer o combate, mas ele não vai fazer o combate com tanta eficácia como uma mangueira de 1,5 ou de 2,5 polegadas, né, com uma pressão bem maior, tá? Portanto, os mangotinhos são utilizados para o combate a princípios de incêndio, ou seja, eles têm a mesma função dos extintores, para princípios de incêndio ou pequenos focos, e para a proteção ou interrupção de continuidade dos incêndios, tá? Esguichos. Os esguichos agora, pessoal, são, a gente vai falar, são as extremidades das mangueiras que vão fazer o direcionamento da água para o combate a incêndio, tá? Vamos lá. Esguichos. Os esguichos são equipamentos que são conectados às mangueiras e têm a finalidade de regular e direcionar o fluxo de agente extintor nas ações de combate a incêndio, além de possuírem características de resistência a choques mecânicos e pelo menos as mesmas pressões estáticas e dinâmicas que possuem as mangueiras. Então vamos lá. Os esguichos. Tipos de esguicho. Existem mais de 15 diferentes tipos de esguichos feitos em diversos materiais, sejam materiais ou de metais ou de fibras, comumente achados com a dimensão de 38 a 60 milímetros de diâmetros e conexões Storce. Os mais utilizados pelo Corpo de Bombeiros Militar no Brasil e o Corpo de Bombeiros também Civil são o tronco cômico, ou seja, conhecido também como jato agulha, penetrante, tem vários nomes, mas pelo diâmetro, né, aqui ó, você vê que a água vem para essa região, ela é direcionada com um jato, como uma agulha, né, para fazer o combate ali ao incêndio, tá? Tronco cômico, popularmente chamado de agulheta ou agulha, né, como a gente falou agora há pouco, é um tubo de forma tronco-cômica constituído de um único corpo e é utilizado quando for necessário jato compacto de maior velocidade, não possui comando de abertura ou variação de jato. Ou seja, esse aqui, pessoal, o jato agulha, o tronco cônico, ele é utilizado geralmente para fazer aquela pressão direta no combate a incêndio, ou então quando o incêndio ele é em um local muito alto e o bombeiro precisa alcançar aquele local com o jato longo. Geralmente ele é utilizado para fazer esse tipo de coisa, tá? Ele é apenas um jato, ele só vai soltar ali o jato sólido, o jato agulha, né, direcionado com pressão. Nós temos aqui o jato regulável, né, que esse também é utilizado pelo Corpo de Bombeiro Militar e Civil, que vocês vão fazer treinamento com eles, tá? Regulável. De forma cilíndrica, o corpo metálico possui as funções de fechamento e abertura do jato e controle de angulação. No entanto, não possui controle de vazão e o fechamento é gradual. É um esguicho que proporciona desde jato compacto até o jato neblinado. Ou seja, esse esguicho aqui, pessoal, ele vai ter a mesma função do jato agulha ou agulheta, porém ele vai ter a particularidade de também fazer o jato neblinado, ou seja, ele faz aquele jato com pressão e também faz aquele jato de neblina, porque ele é ajustável, tá? Nas aulas práticas que vocês vão fazer, vocês vão conhecer esse material, esse equipamento, tá? E vão ver como é que ele funciona, vão entender como é que ele funciona, desde a sua acoplação à mangueira e a sua utilização ali para o combate a incêndio, tá? Nós temos o jato pistola, também conhecido conhecido em alguns lugares como regulável, possui punho para ser segurado, manopla de abertura e fechamento rápido, controle de vazão e angulação no jato em até 180 graus, produzindo jatos compactos, neblinados e atomizados, perdão. Em particular,
substituindo no último caso os antigos esguichos aplicadores de neblina. Ou seja, em alguns lugares do Brasil, pessoal, esse esguicho pistola ele substitui o esguicho regulável, porque ele tem mais funções e é mais fácil de fazer o controle, tá? E eu não sei se vocês terão treinamento com ele, mas com esse aqui, ó, o regulável e o jato agulha, vocês terão um treinamento com ele, sim. Lançador de espuma, tubo metálico com alça e entrada de ar, não possui controle de vazão nem tampouco de angulação de jato. Sua função é fazer o batimento do ar quando o líquido, uma mistura de líquido gerador de espuma, a água feito pelo princípio de Venturi, que é misturado entre linhas, se mistura com o ar e produz a espuma. A ser lançado necessita de, no mínimo, 2 lances de mangueira, um colocado antes da mistura, no misturador, e o outro depois, até o esguicho. Nessa parte aqui, pessoal, que fala sobre o lançador de espuma, existe um sistema que acontece para que a espuma venha acontecer, tá? Possivelmente eu quero ver se a gente consegue fazer isso na prática com vocês, tá certo? Aqui, ó, lançador e proporcionador de espuma. Tem um único corpo, né? As funções de esguicho, lançador de espuma e do misturador entre linhas. Por isso pode ser utilizado sem o misturador. Por isso, com apenas um lance de mangueira, possui o inconveniente de ter a necessidade de ter transportado em conjunto com a recipiente que contém o líquido gerador de espuma. Essa parte, pessoal, do lançador de proporcional de espuma, a gente vai deixar para mais na frente, para explicar melhor como é que funciona na prática, tá? Nós temos o canhão. Esse canhão, pessoal, eu creio que vocês já viram, né, em vídeos do YouTube, que é um canhão que fica no solo, né, ele é bem pesado. O bombeiro não pode fazer ali o combate dele como se fosse uma mangueira normal, fica no solo, que ele é bem pesado, e ele recebe ali uma pressão, geralmente de 2 mangueiras ao mesmo tempo, para fazer o combate, tá? E isso vai ocasionar uma pressão muito grande no princípio ali de incêndio e até mesmo no canhão para fazer o combate. Geralmente ele é utilizado para locais que sejam muito altos e que a mangueira em si ou o bombeiro não consegue chegar até o local, tá? Vamos lá, canhão, também conhecido como esguicho monitor, é um esguicho com diversas funções. Existe para que se execute um ataque com alta vazão e pressão. É impossível de serem segurados pelo homem, né, porque eu falei que é muito pesado e tem uma pressão muito grande. Pode ser fluxo ou móvel, desde a forma de agulheta como um esguicho múltiplo, com as funções de um esguicho pistola com esguicho pistola, inclusive com lançador de espuma. Ou seja, esse canhão, pessoal, ele pode fazer o lançamento de tanto da água em si como também da espuma, tá? A ferramenta de auxílio, né? As ferramentas de auxílio são destinadas a possibilitar o controle ao incêndio e o abastecimento da viatura, né, que são elas. Agora a gente vai ver aqui a parte de ferramentas que vão ajudar o bombeiro a montar e desmontar alguns equipamentos durante o combate a incêndio, né? Ou então quando acaba ou antes de começar. Nós temos a chave da mangueira, peça metálica destinada, que é essa pecinha aqui, ó, que vocês vão ver lá na prática também. Peça metálica destinada a conectar e desconectar mangueiras de incêndio entre si ou com outra expedição de um hidrante ou bomba de incêndio. Ou seja, essa chave aqui, pessoal, também é conhecida como chave Storce. Por exemplo, você conectou ali 2 mangueiras, né, para fazer um combate assim
de incêndio que esteja bem distante. Quando você termina o combate a incêndio, e aí você vai desaguar ali a mangueira, que você vai desconectar, ela trava. A chave Storage, que é essa chave de mangueira, ela vai servir para desacoplar ali as partes metálicas, né? Para que você consiga fazer o desacoplamento e poder guardar as mangueiras de maneira segura e correta. Nós temos a chave de hidrante em forma de J e S, destina-se a abrir e fechar tampões de hidrantes urbanos, ou seja, hidrantes urbanos, pessoal, aqueles hidrantes que ficam na rua, aqueles vermelhinhos, tá? Isso vai servir para fazer o acionamento deles. Chave do mangote, ou seja, essa chave aqui vai servir para fazer o que? Feito exclusivamente para possibilitar a conexão e a desconexão de juntas de mangotes, ou seja, essa chave aqui, pessoal, ela vai ajudar a você colocar e retirar o esguicho no mangotinho, tá? Aquela mangueira mais fina. Chave tipo T permite a abertura das válvulas de hidrantes públicos, ou seja, aqueles hidrantes que ficam na rua, vai servir também para fazer a abertura deles. Nós temos o volante de hidrante. Possui a mesma finalidade da chave T, mas necessita de aplicação de mais força do operador. Ou seja, esse volante, pessoal, ele realmente vai em cima do hidrante, ou então nas laterais, para fazer a abertura do mesmo, tá? Passagem de nível. Ferramentas utilizadas para garantir a passagem de veículos sobre as linhas de mangueira sem que cause danos às mesmas. A estas, são peças metálicas ou de madeira que possuem um canal central para a passagem das mangueiras, ou seja, essa passagem de nível, pessoal, pode ser de madeira, pode ser de ferro mesmo. Elas servem para quê? Para que as mangueiras passem por dentro delas, tá? E assim os carros possam passar por cima dessa estrutura sem danificar as mangueiras. Lembra que eu falei no começo que não evitou? É bom evitar pisar, é bom evitar passar qualquer coisa por cima. Então essa passagem de nível vai servir para isso, para que os carros passem por cima sem danificar a mangueira. Acessórios hidráulicos. Estes acessórios possibilitam que haja manejabilidade de conexões e linhas de mangueira, além de compor o aparato de abastecimento de águas à viatura, conhecido também como adaptador de juntas. Trata-se de uma peça metálica que serve para realizar adaptações de rosca macho, fios externos, ou fêmeas, fios internos, em uniões históricas, mangueiras. Então, esses adaptadores, pessoal, eles vão servir para quê? Por exemplo, eu tenho uma mangueira, um hidrante que tem uma saída de 12,5 polegadas. Eu pego, acoplo a mangueira de 12,5 polegadas, mas para unir eu tenho uma mangueira de 1,5 polegada. Eu posso usar o adaptador para transformar, para mudar de 2 para 1. Ou então no próprio hidrante eu modificar ali de 2 polegadas para 1,5 polegada, 12,5 polegada para 1,5 polegada. Então, os adaptadores vão servir para isso. Luva de redução, aqui, pessoal, essa luva de redução vai servir para quê? Eu tenho uma mangueira assim que ela é bastante grossa, 12,5 polegadas ou de 3,5 polegadas, e essa luva de redução ela vai servir para quê? Ela vai servir para diminuir ali a espessura da mangueira, para que eu possa encaixar outra mangueira, ou então tirar a pressão de um hidrante para deixar ele menor ou maior, tá? Então ela vai diminuir, ali é como se fosse
um funil, né? Popularmente falando, para que vocês possam entender. Nós temos aí os tampões. Estes tampões, pessoal, vão significar que serve para proteger ou vedar hidrantes de explosões ou admissões de viatura ou canalização que não estão em uso. Ou seja, esses tampões, pessoal, eles vão tampar alguns hidrantes. Por exemplo, tem hidrante de empresa que tem duas vazões. Se eu estou usando só um, eu vou deixar a outra tampada, né? Então, eis aí a função do tampão. Aqui nós temos, pessoal, o divisor, né, conhecido também como derivante. Esse divisor vocês vão ter o treinamento com ele, tá? Que é um equipamento que dessa região aqui, ó, na parte de cima, ela recebe muitas vezes uma mangueira de 2,5 polegadas, ou seja, uma mangueira bem grossa que tem bastante pressão, e ela vai dividir em duas de 1,5. Nós temos em cima aqui, ó, a chave que vai possibilitar essa abertura e fechamento do canal da água. Então, esse é o conhecido divisor, tá? E nós temos aí, pessoal, o coletor. Um vai servir para dividir uma mangueira que tem com muita pressão para duas mangueiras que tem uma pressão menor. E a outra vai servir, que é o coletor, para unir duas mangueiras que tem uma pressão maior e transformá-las em apenas uma. Olha o que fala o coletor. De uso inverso ao divisor, serve para aglutinar duas entradas de 1,5 polegada em uma única de 2,5. No entanto, não possui registro, ou seja, só vai servir para unir, tá? É como se você tivesse ali, é como se você quisesse unir a força do chuveiro com a força da torneirinha do banheiro para fazer apenas uma vazão, né? E isso vai servir aí como coletor, tá? Nós temos aqui, pessoal, o misturador, né? O aparelho entre linhas. Esse é o aparelho que vai servir aí para a dispersão de espuma, né? Mas vamos ler aqui. Serve para montagem de linhas de espuma, atuando por diferença de pressão, formada pelo princípio de Venturi. Ao misturar o líquido gerador de espuma, que é conhecido como LGE, normalmente de 1 a 6% a água proveniente da bomba, que servirá para a ponta de mangueira. Aqui embaixo nós temos o rato com válvula de retenção. Para que ele serve? Utilizado para operações de sucção, e um dispositivo metálico acoplado a uma das extremidades do mangote que impede a entrada de objetos durante a sucção e possui válvula que impede o fluxo contrário da água. Ou seja, esse rato de válvula de retenção, pessoal, ele vai servir para fazer o que? Para sugar. Por exemplo, eu vou resgatar uma vítima num buraco, tem muita água lá, então eu vou retirar aquela água do local através desse equipamento aí. Ele vai sugar a água daquele local, ou o líquido daquele local que vai estar ali atrapalhando o atendimento. Nós temos aí, ó, luva de hidrante, né? A capa do pino, conhecido como mesmo. Adaptador de ferro fundido, destinado a permitir o escape preciso da chave T ao registro da válvula de hidrante. Nós temos aí o edutor, outro equipamento que também é utilizado no combate a incêndio, né? Peça metálica com entrada de 1,5 polegada, que é essa daqui, ó, menorzinha, e saída de 2,5 polegada, que é essa daqui, que realiza por diferença de pressão, princípio de Venturi, a sucção de água que entra por um ralo localizador em sua base. Ou seja, tem até uma parte que vai sugar a água. Nós temos aí também, ó, equipamentos para
incêndios e vegetação. Ou seja, o incêndio, pessoal, não vai acontecer só numa casa, ele vai acontecer também na mata, na floresta, e é importante vocês saberem desses equipamentos, tá? Nós temos aí também o bombeiro florestal, né, que trabalha aí com incêndios de floresta, tá? Então, vamos lá. Alguns equipamentos são utilizados exclusivamente quando se tratam de incêndios em vegetação. Estes estão descritos a seguir: abafador, dotado de um cabo feito de material leve, pode ser alumínio ou madeira, e lâmina, geralmente de borracha, de abafamento em sua extremidade de 1,5 a 2,5 metros. É tipo um rodo, pessoal, que nesse rodo a parte dele que passa no chão é bem maior, né? E ele vai fazer o que? Vai apagar o incêndio por abafamento, né? Você vai abafar aquelas chamas lá e vai apagar uma por uma. Nós temos aí a bomba costal, tanque de 20 litros feitos em plástico rígido, que é transportado na forma de uma mochila e possui bomba manual com manopla e mangueira com esguicho para a aplicação de pequenas quantidades de água. Ou seja, isso aqui é uma bomba portátil de combate a incêndio, né? Então o bombeiro está lá combatendo com o abafador, aí o incêndio está grande, está começando a crescer e não estou tendo controle. Eu vou lá e uso a bomba costal para fazer apagar aqueles princípios para que não aconteça uma propagação maior, tá? Nós temos aqui também, ó, o saco costal. Nós temos a bomba costal, nós temos o saco costal. Com o mesmo funcionamento da bomba costal, no entanto, o recipiente do armazenamento de água trata-se de uma sacola flexível de PVC, ou seja, de plástico. É uma mais portátil ainda do que a bomba portátil. Nós temos aí o pinga-fogo. É um tanque, né, normalmente de aço inoxidável, para armazenamento de líquidos inflamáveis. Via de regra de 6,5 litros. Lotado de tudo que tubo de descarga com mecha de amianto protegida para se acender a chama, destinado a realizar queima controlada. Então esse aqui, pessoal, é um equipamento que vai servir para fazer um armazenador de líquidos, de chamas, para fazer uma queima de alguma coisa controladamente. Nós temos aí também as escadas, né? As escadas utilizadas pelo Corpo de Bombeiro Militar, aquelas são conjuntas com viaturas, são basicamente constituídas de dois elementos: degraus, onde se apoia os pés durante a utilização, e banzos, que são as peças paralelas que suportam os degraus da escada. Elas podem ser transportadas por um ou mais bombeiros, dependendo da disponibilidade de pessoal e do peso, tamanho e da escada. É possível transportar uma escada nos ombros, com uma mão sobre o ombro, debaixo do braço e em cima da cabeça. Durante seu uso, devem ser posicionados de forma a oferecer um bom ângulo de inclinação, para que se aproveite o máximo da sua altura, sem que, no entanto, se comprometa a segurança da operação. Recomenda-se em situações ideais que a escada deve ser posicionada de forma a fazer um ângulo de 68 a 75 graus. Está ali no ombro, você levanta ela um pouquinho com o solo. Uma boa forma de se verificar isso é: uma vez diante da escada, o bombeiro deverá se posicionar com uma ponta da bota diante, tocando os pés e a escada, com o braço esticado horizontalmente, tocando lá ao mesmo tempo, tocando as banzos com as pontas dos dedos. Ou seja, você vai colocar ali a escada no ombro, você vai tentar equilibrá-la tanto na parte traseira quanto na parte da frente, e vai ter uma possibilidade maior de correr ou se deslocar ao local que precisa. Apresentamos a seguir os tipos de escada, né? Não é apenas um, nós temos vários tipos de escada.
A escada simples é a escada mais comumente encontrada e ela é constituída de um único lance de dois banzos rígidos e paralelos, unidos por degraus, ou seja, é aquela escada simples, pessoal, que não vai ter muitas funcionalidades, mas ela vai servir para fazer o acesso a algum local. Nós temos a escada de gancho, ela vai ter a mesma função da outra, porém ela vai ter os ganchos para se fixar em algum local acima dela, para que o bombeiro tenha acesso ao local. Vamos ler aqui a descrição. Sua composição é basicamente idêntica à escada simples, no entanto, em uma de suas extremidades, em cada banzo, é dotado de ganchos móveis, montados em superfícies fixas. Estes ganchos são utilizados para manter a escada estável e bem encaixada em parapeitos, cumeeiras ou pontas ou barras de ferro, ou até mesmo extremidades, né? Nós temos aí a escada prolongável. É constituída por dois lanços, sendo que um desliza sobre guias fixas no outro, né, que é a base. Além disso, possui travos para assegurar a posição desejada e mecanismo de prolongamento, normalmente cabos e roldanas. É a escada mais utilizada pelo corpo de bombeiros, né? Aquela escada regulável que o pessoal da Coesa utiliza. Nós temos a escada de bombeiros. Existe uma escada específica para os bombeiros, né? É constituída de um único banzo que traz no topo um gancho metálico, serrilhado de forma laminar para encaixar em diferentes parapeitos. Os degraus são atravessados num banzo. Esta escada exige que em todas as situações ela seja sustentada pelo gancho, ou seja, é a escada que o bombeiro vai subir ali pelo centro, mas que o gancho vai sustentar o bombeiro, tá? Nós temos aqui, ó, os equipamentos de proteção individual, que é conhecido também como EPR ou EPI. Vamos lá, introdução. Equipamento de proteção individual, EPI, é todo dispositivo ou produto utilizado individualmente, destinado à proteção contra o que quer que possa ameaçar a segurança e a saúde do trabalhador, ou do bombeiro em si, claro. A regra é que o Corpo de Bombeiros Militar forneça aos militares os EPIs necessários e adequados para o desempenho da profissão. Isso também não se encaixa para os bombeiros civis, tá, pessoal? Se uma empresa lhe contrata, ela tem que proporcionar o seu fardamento e os equipamentos necessários para fazer um trabalho seguro, tá? O que não significa que a sua proteção não pode ser reforçada ou complementada por equipamentos particulares. Levando-se em conta que as atividades de bombeiro militar ou civil é altamente arriscada, os bombeiros devem, portanto, primar pela utilização dos EPIs, tanto quanto pela sua conservação e manutenção, dado que destes equipamentos dependerá, não raramente, sua vida e seu bem-estar. Ou seja, o bombeiro vai ter que cuidar ali dos EPIs, porque serão esses EPIs que vão cuidar ali da saúde e também da vida dos mesmos. Classificação dos EPIs. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos passar logo para cá. Proteção para a cabeça. Capacete para combate a incêndio. Esse capacete, pessoal, é desenvolvido especificamente para fazer o combate a incêndio. Se você está na situação de desespero, você pega um capacete de motociclista, aí vai ter um pouco de dificuldade ali, tá, gente? Mas vamos lá. Capacete para combate a incêndio. Oferece proteção contra o calor e excesso de luminosidade e contra impactos de objetos sobre o crânio.
Essa é a função de um capacete, certo? Balaclava. Para quem não sabe o que é uma balaclava, pessoal, é como se fosse uma luva, tá? Para a cabeça, onde essa estrutura vai cobrir ali o crânio, as laterais, o rosto, o pescoço. Só vai deixar ali os olhos de fora, né? Então, antes do bombeiro colocar o capacete, ele coloca a balaclava, tá? Trata-se de um capuz que protege a cabeça ou o pescoço contra o calor. Pode ser utilizado por baixo do capacete e sempre é utilizado por baixo do capacete. Nós temos aí a proteção para os olhos. No capacete em si, pessoal, já tem a proteção para os olhos, tá? Já tem. Mas se o bombeiro optar por utilizar esse equipamento, também vai servir, tá? Quando os bombeiros eles não estão utilizando capacete que tem proteção contra os olhos, conjugada, viseira com proteção térmica, são utilizados óculos de proteção contra impactos de impacto de partículas ou contra intensa luminosidade. Nós temos aí também, pessoal, a proteção para o corpo, capa de aproximação ou capa 7/8. É uma capa que é uma vestimenta só, né? Como se fosse um jaleco, certo? Vestimenta de peça única que oferece proteção contra o calor, abrasão, impacto e agentes químicos, proporciona barreira contra o calor e a umidade. E não é menos utilizada atualmente por possuir uma proteção menor que roupa de aproximação. Isso aqui, pessoal, é uma capa de aproximação. Aqui embaixo você tem a roupa de aproximação. A roupa ela já compõe o que? A parte de cima a gandola e a parte de baixo a calça. Aqui, pessoal, na capa de aproximação, você só tem aí o que? A parte de cima que vai pegar metade da parte de baixo. Então, ó, isso é uma capa de proteção de aproximação e isso é uma roupa de aproximação. Constitui-se de jaqueta e calça, sobrepostos com as mesmas prioridades da capa de aproximação. Por isso, proporciona uma proteção mais eficiente contra maiores temperaturas, principalmente que se trata-se de ambientes fechados. Permite que o bombeiro tenha uma maior mobilidade. Proteção para as mãos. As luvas de combate a incêndio. Nas luvas de combate a incêndio, elas devem proteger as mãos contra cortes, perfurações, calor, abrasão, escoriação, eletricidade e contra agentes químicos e biológicos. Por se tratar de uma proteção tão ampla, com frequência as luvas de combate a incêndio reduzem a capacidade de tato do bombeiro, ou seja, a luva vai possibilitar que o bombeiro tenha aquela motricidade melhor na mão para fazer os procedimentos. Ela vai ficar um pouco dura, né, para fazer algumas coisas. Portanto, deve estar perfeitamente familiarizado com ela previamente, ou seja, é interessante que o bombeiro já tenha utilizado ou faça a utilização dela para que ele não tenha tanta dificuldade. Proteção para os pés. Uma das principais preocupações dos bombeiros militar ou civil com sua capacidade de locomoção e proteção dos pés, pois, se feita corretamente, possibilitará a ele o adentramento e a evasão segura e eficiente de locais sinistrados. Por isso, as botas específicas para combate a incêndio devem possuir proteção eficiente contra impactos, eletricidade, calor, cortes, perfurações, escoriações e também proteção contra produtos químicos, tá? Proteção respiratória, aqui chega um ponto muito importante. Um dos maiores riscos no combate a incêndio
é a inalação de fumaça e gases tóxicos. Por isso a proteção respiratória merece atenção especial. Respirar com eficiência dá ao bombeiro capacidade de trabalho, discernimento, ação, calma e decisão na hora, porque ele vai estar consciente, ele vai estar respirando um ar respirável, tá? E assim ele vai ter ali consciência para tomar suas decisões de acordo com o seu conhecimento. Para a proteção respiratória, pode ser utilizada uma máscara facial contra gases, que se trata de uma proteção que utiliza filtros químicos, mecânicos ou combinados para proteger as vias respiratórias contra poeiras, névoa, fumos e radionuclídeos, vapores orgânicos, gases ácidos, partículas e gases emanados de produtos químicos. No entanto, na busca de anular a agressividade do ambiente sobre o sistema respiratório, são utilizados mais comumente o equipamento respiratório de adução de água, ou seja, o EPR, equipamento de proteção respiratória, que proporcionam proteção das vias respiratórias em atmosferas com concentração de gases que possuem ou que poderão colocar em risco a saúde e a vida do bombeiro. Estes equipamentos podem ser do tipo linha de ar ou reservatórios herméticos. A não utilização do equipamento de proteção respiratória adequada pode ocasionar o fracasso das operações e trazer consequências severas, que vão desde a intoxicação até a morte dos bombeiros, tá? Então é importantíssimo vocês saberem sobre esse conhecimento, pelo menos a teoria, porque a prática nós teremos também, tá? Os riscos mais comuns associados à exposição respiratória durante os incêndios são a falta de oxigênio, porque o bombeiro vai entrar na fumaça, ele vai inalar ali a fumaça e ele vai ficar com dificuldade de respirar, né? Consumindo pela combustão, a elevada temperatura dos gases que inalarão poderão causar danos ao aparelho respiratório. A fumaça e os gases tóxicos que inalamos serão absorvidos pelo organismo e podem causar danos aos tecidos e perda da função pulmonar, tá? Aí a gente tem aí alguns critérios, né? Na medida em que a concentração de oxigênio vai sendo reduzida, o corpo humano vai sofrendo reações adversas caso não esteja com a devida proteção respiratória. Nós temos aí, normal, né, 21%, 17% nós já tem a perca na coordenação motora, 12% já tem aí a vestigem e fadiga e dores de cabeça 9% de oxigênio já tem a inconsciência e 6% já tem a parada cardiorrespiratória e também a morte. Os equipamentos de proteção respiratória, EPR, são classificados como dependentes ou independentes. Vamos ver aqui os dependentes, tá? Dependem da oferta de oxigênio no ambiente para que o usuário possa respirar com qualidade. Vantagem, né? É mais leve e menor. Desvantagem: depende da concentração de oxigênio no ambiente e tem tempo de uso limitado de seus filtros. Exemplo, a máscara facial. Equipamento independente. Independente da oferta do ambiente, sendo que o usuário respira o ar vindo de um reservatório transportado ou com ele. Vantagem: possibilita possibilidade de utilizar em ambientes hostis sem oferta suficiente de oxigênio. Desvantagem:
são maiores, mais pesados e têm suprimento limitado de ar. Exemplo: equipamento autônomo com transporte de cilindro e ar e equipamentos com respiratório de ar externo, com linha de ar reduzido e os suprimentos até o usuário. Aqui nós temos um pequeno cálculo, mas não se encaixa no que a gente vai se aprofundar. Inspeção diária do equipamento, pessoal. Antes de se valer da utilização do equipamento, o bombeiro deve observar os 10 passos de inspeção do EPR, ou seja, agora vocês vão ver, pessoal, 10 passos que é feito para se fazer a inspeção do equipamento de proteção respiratória. Primeiro, conexão do cilindro ao redutor de pressão, que são os encaixes. Tem que fazer o teste ali se realmente está funcionando. 2. Cinta que liga o cilindro ao suporte, ou seja, as ligas que vão sustentar ali o cilindro nas suas costas. Tem que ver se elas estão realmente boas. 3. Alças de transporte do cilindro, ou seja, toda aquela estrutura que faz a acoplação ali nas suas costas. Você tem que fazer a verificação se ela realmente está funcionando. Placas de suporte, você vai ter que verificar também. Conexões às mangueiras, outra coisa importante, porque como é que você vai respirar se as mangueiras ali que vão fazer o transporte, né? Tirante e peça facial. Existem, pessoal, tirantes ou acoplações que vão fazer o que? A vedação da máscara de respiração no seu rosto. Então é interessante que você verifique ali se realmente está funcionando, porque se não estiver funcionando, vai acabar entrando algum produto químico ali, fumaça, e você vai acabar perdendo a qualidade do material. Verificar também a pressão do cilindro, a vedação da alta pressão, o volante do cilindro, que é onde você vai controlar a pressão, e também a questão do alarme, né? Que tem um alarme nesse equipamento. Se você não respira, ele vai disparar um alarme. Deixa eu passar essa parte aqui. Agora a gente vai aqui, pessoal, ainda falando sobre as mangueiras. Vou falar sobre a utilização das mangueiras e dos esguichos, tá? Introdução. De nada valeria todo o conhecimento de prevenção e combate a incêndio do Corpo de Bombeiros ou dos bombeiros se métodos corretos e utilizados da água não fossem cada vez mais aperfeiçoados na busca pela excelência na sua utilização. O grande desafio na aplicação da água, bem como em qualquer outro agente extintor, é utilizar a menor quantidade possível que ofereça em resultado cada vez mais na extinção do incêndio. Em tempos atuais, onde se discute bastante a prevenção à água e seus mananciais, é cada vez mais importante que os bombeiros saibam que uma utilização correta das mangueiras, esguichos e resultados possibilitará que uma menor quantidade de água seja utilizada na extinção de determinados incêndios, utilizando a absorção de calor e com a transformação de água em vapor e diminuindo o resíduo do combate a incêndio. É claro que não se discute situações que demandam gigantescas quantidades de água no combate a incêndio, ainda maiores como aqueles que aconteceram de forma generalizada em prédios, fábricas, navios e etc. O que temos que ter em mente é que sempre que for possível temos que economizar o recurso, até mesmo porque é limitado, né? Claro, né? A água não vai durar ali para sempre no combate. Essencialmente cabe ao bombeiro raciocinar que a reserva de água de suas viaturas tem um limite e que o número de viaturas também, por isso a aplicação com medida de eficiente a qualquer recurso preservará sua
capacidade para qualquer imprevisto ou acidentes no cálculo que possam acontecer. Ou seja, é interessante, gente, que todo bombeiro, ao fazer ali o seu combate ao incêndio, ele saiba os recursos que ele vai ter para combater. Porque se acabar e o incêndio não for controlado, o incêndio vai aumentar e o bombeiro vai ficar sem recurso nenhum para fazer o combate, tá? Vamos lá. Transporte nas mangueiras, que é uma coisa muito importante para vamos lá. Transporte de mangueira em aspiral. Lembra que a gente viu agora há pouco sobre o transporte dela. Bom, voltando, a gente tem um problema de internet aqui, mas vamos voltar aqui, pessoal. Sobre o transporte de mangueira, né? Tal qual a mangueira condicionada em aspiral pode ser transportada, eu falei no ombro, né? Agora aqui, ó, transporte da mangueira de zigue-zague. Eu estou vendo a imagem de um bombeiro, pessoal, que ele está transportando a mangueira em si no ombro, certo? No ombro. E perceba que ela está em zigue-zague. Você vê que tem uma extremidade da mangueira numa ponta e uma extremidade na outra, né? Assim vai possibilitar que ele consiga utilizá-la de maneira mais rápida. Então, vamos aqui. Transporte de mangueira em zigue-zague. A maneira condicionada de zigue-zague deve ser transportada no ombro, mesmo assim com todo cuidado para que ela não se perca seu acondicionamento da maneira em que o bombeiro corre ou caminha na direção escolhida. Ou seja, quando você coloca essa mangueira no ombro, colocada desse jeito, ela vai começar a ficar frouxa, vai começar a se soltar, porque ela vai estar presa, né? Vocês estão vendo aí. E é interessante que você tenha cuidado com isso, porque na maneira que você for correr ou andar, ela vai começar a se desprender, começar a se desfazer a sua formação que você deixou, e assim ela pode parar no meio caminho só para ter que ajeitar, né, o jeito que ela estava. Então é interessante ter um cuidado em relação a isso. Tipos de jato, vamos lá. A forma de aplicação da água influenciará diretamente na quantidade utilizada e na excelência no combate ao calor, a chamas ou foco de incêndio. O bombeiro deve estar ciente das suas operações de aplicação de água, objetivando seja um maior volume ou uma maior velocidade, ou uma maior dispersão ou concentração, entre outras, que podem ser características, isoladas ou associadas, dependendo do esguicho utilizado e do combate proposto. Jato contínuo, vocês estão vendo, né? Ó? Ou jato compacto, jato agulha, jato penetrante, são alguns nomes que é conhecido. Neste jato, a água tem forma contínua e coesa. Normalmente é utilizada quando se objetiva maior velocidade, alcance e penetração. Dá um exemplo aqui. Vocês estão vendo aí como é que o jato está saindo, né? Compacto, com pressão. Se eu tenho uma mangueira aqui de 30 metros e o incêndio está acontecendo ali a 45 metros, eu vou ter que alcançar aquele local com esses 15 metros por conta dessa pressão, né? Então eu vou jogar a água com a pressão que eu tenho para tentar alcançar esse local. É uma das funções que é feita. Ou então quando eu estou próximo do incêndio, mas eu quero colocar uma pressão muito grande naquele local para fazer o controle o mais rápido possível, né? Então o jato compacto, o jato contínuo, ele é utilizado nisso. Jato chuveiro ou neblinado. Olha aqui a diferença de um para o outro, ó. Tá vendo aí? Aqui, ó, um sólido e um neblinado.
A água será aplicada de forma mais expansa e fragmentada. A distância será menor e, com a maioria dos esguichos, haverá uma maior vazão de água do que no jato contínuo. Sua aplicação tem uma maior absorção de calor e uma maior área de aplicação que o jato contínuo. O ângulo de cobertura de uma aplicação dependerá da capacidade do esguicho utilizado e da escolha do operador, sendo que quanto maior a vazão, menor a angulação, maiores serão a coesão e as gotas dos jatos, e quanto menor a vazão e maior a angulação, menores serão a coesão e as gotas dos jatos. Ou seja, nessa parte aqui, pessoal, do jato neblina, jato regulável, ele geralmente é utilizado para quê? Enquanto uma equipe faz o combate a incêndio ali com o jato contínuo, jato compacto, logo atrás vem o jato neblinado fazendo a proteção, uma cortina por cima dos bombeiros, tá? E também ele é utilizado para fazer o que? O resfriamento do local. Acabou de acontecer um incêndio, o incêndio foi controlado, mas as paredes do local todo está quente. Então o jato neblina é utilizado para fazer o que? O resfriamento do local ali no combate. Jato atomizado. Como é que funciona esse jato atomizado, professor? Para uma aplicação mais comedida de água e objetivando uma maior absorção de calor no ambiente, foi desenvolvido o conceito de jato atomizado. O nome é exatamente baseado na palavra átomo, dado que o objetivo é ter as menores partículas de água, coesão, mas distribuindo ao máximo para que se tenha uma pulverização. Tamanho da viabilização e a maior transformação possível da água em vapor, otimizando a absorção do calor. Ocorre fragmentação de água em partículas finamente divididas. Assim, o ar se saturará com uma fina névoa, ocasião em que as partículas de água parecerão estar em suspensão. Por isso, a aplicação desse jato deve ser para curtas distâncias, evitando que esta névoa seja levada pelo vento ou pelas correntes de convecção antes de cumprir o seu papel de absorção do calor. Ou seja, aqui, pessoal, é como se eu te pegasse ali um spray, né, e fosse jogando em cima ali, para que aos poucos aquela chama, aquele local, ele comece a absorver aquela água e o incêndio seja controlado, tá? Aqui nós temos, pessoal, a questão do abastecimento dos suprimentos de água. Vou deixar para mais à frente esse assunto. Vou falar também mais à frente sobre as linhas de mangueira, que é uma coisa interessantíssima de se fazer, mas eu vou mostrar primeiro o sistema de combate a incêndio, para que vocês possam entender como é que funciona, tá? Nós temos também a equipe das guarnições, de 8, de 6, de 4 pessoas. Tem os comandos que a gente vou passar para vocês mais na frente, mas primeiro eu vou ter que mostrar a prática, né, da casa de bomba, do sistema de distribuição, para que vocês possam entender melhor o assunto, tá?
Aqui nós temos, pessoal, algumas ferramentas que são utilizadas pelos bombeiros para fazer o acesso a vários tipos de locais, né? Então, nós temos alguns equipamentos, ferramenta Alinga, que é um pé de cabra, mas com as suas extremidades voltadas para algumas funções, para fazer acessos a prédios, a casas e outros estabelecimentos, tá? Vamos lá. Para abrir um acesso, possivelmente se encontrará cadeados, correntes, fechaduras, portas ou janelas. Cadeado e correntes são rompidos mais facilmente com a utilização de corta-fios, desencarceradores ou serra-sabres. Aqui vocês têm um alicate, né, um corta-fio, um alicate de alta pressão, que ele realmente vai fazer o corte ali de um cadeado, se for preciso, tá? Fechaduras também vai fazer o corte de portas também, com certeza. Aqui nós temos, pessoal, o equipamento que ele serve para fazer o que? O corte de portas, né? Que é motoabrasivo. Vai fazer o corte de superfícies para ter acesso, né, a locais de difícil acesso. Chega aqui onde eu quero. Essas partes de combate a incêndio aqui, pessoal, sobre ataque, a gente vai entender na prática como é que funciona, tá? Mostrando a questão da empresa, do sistema de combate a incêndio dela. Que fala sobre as partes as classes de combate a incêndio, né, que você já conhece. Aqui é uma coisa que eu queria falar para vocês, pessoal, que é importantíssimo também falar sobre isso, tá? Existem três, pessoal, fatores, que são o Black Draft, o Flashover e o Body Over, que são três fenômenos que acontecem nos combates a incêndios de grandes proporções, que todo bombeiro ele precisa saber, tá? Então, nessa parte teórica eu vou encerrar, tá? Mas em seguida eu vou estar mostrando para vocês na prática, na próxima aula, vídeos sobre Black Draft, sobre Flashover, sobre Body Over, e também mostrando a questão do combate a incêndio na empresa, tá? O sistema de combate a incêndio, para que vocês possam entender melhor como é que funciona. Vendo na prática, a gente vem para a teoria, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham acompanhado o conteúdo, tenham aprendido bastante sobre esse tema que a gente falou, e até a próxima. Forte abraço, pessoal, até mais.